Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para uma entrevista muito importante para nós mulheres com o Dr. Braulio Zorzella, que é ginecologista e obstetra, que se aprimorou em parto humanizado. Então, estou aqui hoje com ele para saber um pouquinho mais do que é parto humanizado. Oi, doutor, tudo bem? Oi, Karina, tudo bem? Obrigado pelo convite. O parto humanizado, para a gente tentar definir, até para todas as pessoas que estiverem assistindo entenderem, como no sentido mais amplo da questão, eu costumo dizer que o parto humanizado ele é hoje a metodologia de atendimento ao parto aceita pela comunidade científica mundial como sendo a metodologia que traz menores riscos para as mães e para os bebês. Então, ela é a metodologia onde, no final das contas, há menores índices de morbidade e mortalidade, tanto maternas quanto dos bebês, né? Então, a metodologia do parto humanizado, ela vem sendo estudada mais ou menos há 20 anos, né? E ela se aprimorou bastante nos últimos 10 anos. E vários lugares já trabalham exclusivamente com parto humanizado, alguns lugares ainda trabalham misto, com parto humanizado e o parto tradicional, que é o parto que vem sendo estudado desde o começo do século XIX, né, a maneira de atender o parto. E o parto humanizado ele vem ganhando bastante força ultimamente, justamente pelas evidências científicas. Os trabalhos científicos todos que têm saído mostrando os números dos atendimentos de parto humanizado, eles mostram a maior segurança das mães e dos bebês, com menores índices de mortalidade de mães e bebês, menores índices de morbidade, que são sequelas, né, causadas pelo atendimento ao parto, e, consequentemente, maior satisfação com o parto, né. No mundo, hoje, os países que estão mais avançados nesse atendimento são países europeus. Apesar que países norte-americanos, Austrália e Japão também já estão caminhando bem, né? Os países de terceiro mundo, ou como eram chamados, né, terceiro mundo, ou os países em desenvolvimento, Brasil, Chile, Argentina, México, Índia, mesmo a China, que já é bem desenvolvida, são países que estão bem atrás ainda, que ainda estão 2 voltas atrás na corrida ao atendimento de qualidade. Se formos ver em números isso, e formos olhar para o mundo como um todo, os países hoje onde tem maiores índices de mortalidade são países africanos, né? Os países africanos ainda não têm um bom acesso à saúde, ainda não têm um bom acesso ao atendimento ao parto e ainda não têm um bom acesso à cirurgia cesariana, que é uma cirurgia excelente, que salva vidas, que melhora muito a qualidade dos atendimentos, né? Então, se a gente olhar para a África, tem países que têm 1% de cesárea. Ou seja, cada 100 nenês que nascem, 99 nascem de parto normal e 1 nasce de cesárea. Nossa. Nesses países, tem uma alta taxa de mortalidade materna e neonatal, justamente por falta de acesso às cesáreas, né? Já em países como os países europeus e norte-americanos, onde há uma média mais ou menos de 15% de cesáreas, são os países onde tem números excelentes em relação à mortalidade e morbidade. São os países com menores índices de mortalidade e morbidade materna e neonatal. Para você ter uma ideia em números, na África, a cada 100 mil nascimentos, morrem 100 mães. Esse é o número africano. Na Europa e Estados Unidos, a cada 100 mil nascidos vivos, morrem 5 mães. Nossa, que diferença! É muita diferença. Uma diferença muito grande. E se formos olhar países como o nosso, o Brasil, Argentina, Chile, México, Índia e China, são índices próximos a 20 mortes de mães a cada 100 mil nenéns nascidos vivos. Então, se formos olhar para o tipo de parto, ou parto normal e cesárea, e no Brasil nós temos em média 55% de cesáreas, né, nós vemos o quê? Que países que têm pouco acesso à cesárea têm alto índice de mortalidade. Conforme vai subindo o índice de cesáreas, vai melhorando a mortalidade, vai diminuindo a mortalidade. No patamar de 15% de índice de cesáreas, é o menor índice de mortalidade. A partir do momento que começa a subir de 15% e vai chegando até 50%, 55%, começa a aumentar de novo o índice de mortalidade, aí pelas próprias complicações da cirurgia cesariana, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde preconiza que um serviço de saúde, seja ele um hospital ou um serviço de uma cidade ou de um país, deve ter em média 15% de cesarianas. 15% de cesarianas é o número que traz menor índice de mortalidade para as mães e para os bebês, com melhor segurança no parto.
E quando a gente fala de parto humanizado, que foi a sua pergunta inicial, a gente diz, tá bom, não basta ter apenas 15% cesárea, né? Os partos que estão sendo atendidos têm que ter qualidade. Né? Não adianta ser um parto atendido a qualquer custo, ou um parto normal forçado a qualquer custo. Então, qual que é a metodologia empregada que consegue mostrar números de 15% de cesárea e, ao mesmo tempo, com ótima qualidade de nascimento? É o parto humanizado. O parto humanizado, ele modifica um dos paradigmas da medicina tradicional, ou da obstetrícia tradicional, que é o seguinte: na obstetrícia tradicional, ou na medicina tradicional, existia o médico, o conhecimento científico, e isso tudo aliado, e o emprego de um tratamento em relação a um paciente que era uma pessoa passiva, que estava sendo submetida a um tratamento. Portanto, o médico que sabe, ele que estudou, e ele que determina o que a paciente vai receber. Essa é a medicina tradicional, a obstetrícia tradicional. No parto humanizado, há um paradigma totalmente diferente, onde a mulher ela é elevada ao posto de autônoma em relação às suas decisões, ela é a protagonista do seu parto, ela estuda, inclusive, vários itens relacionados ao atendimento ao parto, então ela se informa muito, é uma mulher bastante informada em relação, inclusive, à parte técnica do parto, elas acabam sabendo bastante, elas ficam muito bem informadas, e aí você alia a autonomia da mulher, a autonomia feminina, ao conhecimento médico e às evidências científicas. E a intersecção entre esses 3 pontos é que dá o resultado do parto. Então, se formos olhar na África, por exemplo, você tem a mulher, você tem o médico, você tem as evidências científicas, você vai ter 1% de partos, de cesáreas, né, e 99% de parto normal. Por quê? O que falta lá? Falei que falta estrutura, que é a parte de estrutura, colocando o médico dentro da estrutura, e aí não só o médico, a equipe, o hospital e toda a estrutura. Falta estrutura para o acesso, então você vai ter 1% apenas de partos normais, de cesáreas, aumentando bastante o índice de mortalidade. Se você pegar essa mesma tríade no Brasil, você vai ter lá a mulher, a estrutura com o médico e a evidência científica, e você vai ter 55% de parto normal. Desculpa, 55% de cesárea. O que ocorre? A estrutura aqui também não é legal. A estrutura não é organizada como é no meio aqui, que é a Europa e Estados Unidos, onde você tem uma mulher bastante informada, que procura mesmo o parto normal pela segurança. Você tem uma equipe bastante estruturada e a utilização das evidências científicas mais atuais. E aí você vai ter 15% de cesáreas. A estrutura ideal, né, que eu citei, acho que é importante falar sobre isso, nesses países que são desenvolvidos, já há muitos anos, há décadas, que há a cultura no país de haver equipes de plantão para a espera do parto. Então, equipes multidisciplinares, e agora são chamadas de transdisciplinares, que ficam 24 horas por dia em função de uma instituição, então são funcionários de uma instituição, e a grande maioria das vezes instituições públicas nesses países, né? E esse sistema de plantão, onde a gestante, no dia do parto, ela vai ter o parto com o plantonista, é a que hoje no Brasil, no mundo, mostra os melhores resultados. E o Brasil, no SUS, já faz 20 anos que tem esse sistema de plantão em maternidades. Porém, no setor suplementar, tem cidades, eu não sei falar sobre Jaú, que eu estou há um ano fora daqui, mas até onde eu estava não tem estrutura de plantão para convênios. E não só Jaú, várias cidades do porte de Jaú, cidades como... Talvez cidades de Bauru para cima, hoje eu tenho bastante conhecimento na cidade de Sorocaba, tem 6 hospitais lá, e os 6 já têm serviço de plantão para convênios, né? A primeira cidade que começou isso foi Ribeirão Preto, em 2011. Nossa. Então, para você ter uma ideia, faz apenas 3 anos, que existe sistema de plantão de convênios no Brasil. Até então não existia. Uma gestante que ela tivesse qualquer intercorrência, ou... não a intercorrência, o parto mesmo. Olha, rompeu a bolsa, chegou a hora de nascer. Ela chegava no hospital, podia ser o melhor hospital do Brasil. Ela chegava no hospital, não tinha um médico de plantão. Ela tinha que chamar o médico do consultório, que passa com ela. Então, isso gerou uma cultura no Brasil de as mulheres chamarem os médicos do consultório para ir fazer os seus partos. Sim? Muita gente fala, a mulher brasileira tem a cultura de levar o médico dela para o parto. Na verdade, não é que ela tem a cultura. O que veio antes, a cultura ou a prática? Primeiro veio a prática. Não tinha quem ela chamasse, então ela chamava o médico do consultório. Isso aconteceu durante várias décadas, e isso gerou essa cultura de a mulher chamar o seu próprio médico para o parto, né? Agora, qual que é a nova fase da obstetrícia? É a mesma que o SUS já veio puxando há 20 anos, que é a nova fase do setor suplementar. Montagem de equipes de plantão, que vão trabalhar 24 horas por dia para a espera do parto, e as mulheres fazem pré-natal com o médico, e no dia do parto elas vão ter o parto com as equipes de plantão.
né? Ah, mas eu não vou chamar o meu médico. Essa questão de não chamar o médico é como funciona na Europa, é como funciona nos Estados Unidos, e é como é o tipo de atendimento que mostra os melhores resultados finais. Melhor resultado do que aquele médico que acompanhou a gravidez toda? Se existisse a possibilidade, como estamos falando de população, de cada paciente ter um médico para ela, poderia, sim, esse atendimento 1 para 1, que é o atendimento que o médico conhece completamente a história da gestante e atende, tudo bem. Esse atendimento, desde que esse médico ele tenha uma equipe, que ele não seja sozinho, e que ele trabalhe 24 horas por dia, ele nunca faça marcação de atendimento, muito menos marcação de cesárea, né? Depois podemos até falar dessa questão de marcação de cesárea, mas então desde que tenha um médico disponível 24 horas por dia, mas um médico não consegue ficar disponível para todas as pacientes 24 horas por dia. Então esse modelo que você citou como talvez seja o melhor, poderia ser o melhor, mas é impossível numericamente, falando na população. Então qual que é o melhor, falando em nível de saúde pública, falando em cidade, em país, em mundo? São equipes multidisciplinares, 24 horas por dia de plantão, onde a gestante faz pré-natal com o médico e na hora do parto ela vai ter o parto com o plantonista. Lá na Europa, se você conversar com uma mulher europeia ou com brasileiras que vão morar na Europa, pergunte alguma vez como funciona o atendimento lá. As mulheres não têm essa história, eu vou chamar meu médico na hora do parto. Isso não existe na Europa. O que existe é assim, não, minha mãe, minha prima, minha tia, minha cunhada, minha vizinha tiveram o parto naquele hospital lá, foi ótimo, foi tudo bem, então todo mundo confia no hospital. Os serviços de plantão têm alta credibilidade lá. Então a mulher não sente a necessidade de levar o médico no dia do parto, porque isso numericamente, falando na população, não fecha a conta. Você entendeu? Então, qual que é a nova fase da obstetrícia brasileira? É a formação das equipes de plantão pelo convênio e os atendimentos pelo plantão. Obviamente, se alguma mulher especificamente, aquela mulher fala, não, mas eu quero aquele médico especificamente, aí é ela que está contratando o serviço daquele médico. Isso não vai ser proibido de ser feito, jamais. Mas vai ter muito mais oferta de equipes de plantão. E isso já vem acontecendo lá em Sorocaba, onde você está trabalhando, já tem esse tipo de atendimento? Sim, Sorocaba tem 6 hospitais, e os 6 hospitais já têm equipe de plantão para o setor suplementar, né? Várias cidades, mas acho que Ribeirão Preto é a que mais ilustra, que foi a primeira, né? Em 2011 começou um serviço de plantão no hospital da Unimed, onde todos os obstetras da Unimed se reuniram e decidiram que não iriam mais atender as pacientes dos consultórios, e sim montaram um esquema de plantão e todos passaram a atender plantão. E todos se organizaram nesse esquema de plantão. Isso lá em Ribeirão Preto reduziu de 96% para 70% o índice de cesárea em poucos meses. Eu não sei como estão os números agora, mas os números que eu acompanhei pelo menos no ano retrasado e passado, havia de reduzir de 96% para 70%. Por quê? Porque as coisas estão se organizando, a estrutura está se organizando. Se alguma paciente ela quer especificamente um médico contratar ele particular, isso nunca vai ser proibido. Ela vai contratar ele particular fora desse sistema de plantão, fora desse sistema de convênios, né? Até porque o convênio, em nenhum contrato de nenhum convênio, nunca esteve escrito e não vai estar escrito que aquele médico especificamente é o médico que vai ser o médico do parto do paciente. Isso era feito no Brasil porque não tinha entre chamar qualquer outro médico, ela chamava o médico dela, e isso acabou virando um acordo de cavalheiros, de que a paciente chamava o médico dela, né? Mas isso não está escrito em nenhum contrato de nenhuma operadora. O que está escrito lá é que a operadora é obrigada a cobrir o parto daquela paciente, mas não especificamente com um médico, né? Então, as pacientes que tiverem necessidade ou que acharem que tem que chamar os médicos próprios dela, elas fazem contratos particulares com esses médicos, se chamam. Mas a tendência não é essa. A tendência é a equipe de plantão. Que cada vez mais as equipes se estruturem, os profissionais treinem em relação ao parto, que as evidências científicas cheguem até esses profissionais, que os protocolos sejam montados nesses serviços e que esses serviços sejam fortes e com credibilidade. Para a gente falar daqui 10 anos ou daqui 20 anos, falar muito bem dos serviços de plantão e que as pessoas realmente procurem os serviços de plantão para atendimento. Isso já acontece no SUS há 20 anos e isso está começando a acontecer agora no setor suplementar. O SUS, no Brasil, ainda guarda números bons de parto normal. A média do SUS ainda é de 65% de partos normais no Brasil. Só que o setor suplementar tem 90% de cesáreas. Então, na média final, o Brasil fica campeão mundial de cesáreas com 55% de cesáreas. Então, é isso que ocorre. E se a gente for fazer essa separação entre SUS e setor suplementar, a gente vê bem as diferenças, né? Então, eu acho que a pessoa acaba optando
no seu ponto de vista, pela cesárea e não pelo parto normal? Essa pergunta é bastante interessante, porque é um dos pontos que é muito falado, às vezes por bastante colegas obstetras, falam que, não, foi cesárea porque a mulher quer cesárea, né? Então, vamos falar de números reais, não vamos falar da opinião de alguém ou da minha. Isso que eu vou falar, qualquer um pode procurar na internet, pode achar esses números. Tem um estudo holandês, que foi de 2012, que fala sobre número de mulheres que querem parto normal e número de mulheres que querem cesárea. E aí esse estudo holandês ele prevê que essas mulheres são mulheres informadas em relação às vias de parto, em relação ao custo e benefício de cada uma delas, em relação à qualidade de cada uma delas. 99,2% das mulheres holandesas optam pela tentativa de parto normal, certo? Vamos falar do Brasil. A UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, também lançou um estudo em 2013 sobre opção por via de parto. E essa pergunta foi feita para mulheres que estavam na primeira gravidez, no primeiro trimestre de gravidez, ou seja, no começo da gravidez. E foi uma pesquisa com estatística bastante significante e com um método bastante interessante de qualidade do método. 70% das mulheres brasileiras optam por parto normal, o que vem a desmentir a grande maioria dos colegas que fala que as mulheres querem cesárea. As mulheres não querem cesárea, as mulheres querem parto normal. O que ocorre é que essas mulheres, durante o pré-natal, alguma coisa acontece em relação à informação para essas mulheres, seja a informação do próprio médico passada para elas, ou a informação da população em geral, e a ideia delas vai mudando, e quando ela chega no final da gravidez, essa conta se inverte, e muitas mulheres passam a querer cesárea no Brasil. Mas o que leva as mulheres a quererem cesárea, eu costumo falar que são 3 Ds. O D da dor, o D da desinformação e o D da desconfiança. Tá? Dor por quê? Porque há uma cultura no Brasil de que o parto normal é um parto que dói muito, de que é um parto que é muito sofrido, que é a maior dor que a pessoa vai passar. E o que a gente sabe é que em trabalhos científicos também, mulheres que tiveram um parto normal e uma cesárea, a mesma mulher, 96% das mulheres que tiveram as duas experiências falam que doeu mais a cesárea do que o parto normal. Ai, que coisa! Porque a mulher que passa por aquilo e pela recuperação cirúrgica da cesárea, considera que doeu mais e que ela sofreu mais por aquilo, né? Tem um trabalho que foi feito aqui em Jaú por uma estudante de enfermagem, que ela foi nos postos de saúde perguntar para gestantes que tiveram normal e cesárea, a mesma gestante. Ela fez 4 perguntas. Foi um trabalho simples, com poucas, acho que foram 100 gestantes entrevistadas. E ela perguntou qual doeu mais, qual ela sofreu mais, qual ela faria de novo e qual ela indicaria para a filha dela. Ganhou de 98% a 2% ao parto normal. Que a cesárea doeu mais, que ela sofreu mais na cesárea, que ela faria de novo o parto normal e que ela indicaria para a filha dela o parto normal. Então, essa ideia de que a mulher brasileira quer cesárea não é verdadeira. O que acontece é que as mulheres, elas querem ajuda, elas não querem cesárea. É que elas acham que a cesárea pode ser uma ajuda válida por falta de informação e, às vezes, por incentivo dos próprios profissionais da área da saúde. Mas aí, eu estou falando da área da saúde e da equipe, da estrutura, como parece que são os vilões da história que levam a mulher à cesárea. Parece não, acabam sendo muitas vezes, mas também são muitas vezes vítimas da própria estrutura. Porque o que leva a um profissional de saúde que na época que ele se formou, na época que ele escolheu fazer medicina, que ele escolheu fazer obstetrícia, ele gostava muito de parto normal. Se ele gostasse só de cirurgia, ele teria escolhido uma outra área cirúrgica, né? Mas o que faz com que ele, durante a carreira dele, ele vá mudando isso e ele vai começando a optar por cesárea, achando que a cesárea pode ser melhor, ou mesmo que ele saiba que não é melhor, ele acaba fazendo porque é o mais fácil, o mais prático. Por quê? Porque falta estrutura. Então, falta estrutura de equipe de plantão 24 horas por dia, falta incentivo nos hospitais em relação ao fluxo lá dentro, organizado para parto normal. Os fluxos de hospital hoje em dia estão muito mais organizados para coisas com hora marcada, né? Falta uma parte importantíssima, que é a inclusão, ou mesmo que já exista, a elevação da autonomia da enfermeira obstetriz na equipe, que é a enfermeira obstetriz, que é a parteira. Existe a parteira tradicional, que é aquela que não fez formação de saúde nenhuma. A parteira formada é a parteira que é a enfermeira obstetriz, certo? Ou já existe faculdade só de obstetrícia, que é a faculdade de parteira. Então, esta profissional é a pessoa que dentro do hospital tem que ser elevada ao posto de mais importante em relação ao atendimento ao parto. E isso não ocorre.
E o médico muitas vezes acaba trabalhando sozinho, sem essa pessoa para apoiá-lo, porque como que funciona nos países que eu citei, que são os melhores em relação a números? Os médicos, eles trabalham muito em equipe com enfermeiras, e os médicos são chamados apenas para intercorrências. As gestações todas de baixo risco, ou mesmo de mulheres que já tiveram 1 ou 2 ou 3 filhos, elas às vezes não acabam nem vendo o médico a gravidez inteira. O pré-natal é feito com a enfermeira e o parto com a enfermeira. O médico ele só é acionado para gestações de alto risco ou durante um parto que tem alguma intercorrência, né? E isso falta muito aqui no Brasil. O médico tem que trabalhar sozinho, ele não tem equipe muitas vezes. Os sistemas de convênios que a gente trabalha, o convênio não oferece para a gente essa estrutura, né? Ele não oferece essa estrutura e também ele não paga o suficiente por isso. Então, isso tudo vai desencadear aonde? Onde que vai estourar a coisa? Vai estourar lá na gestante, né? Que é ela que comprou o plano de saúde, que é ela que estava esperando que tivesse melhor atendimento, mas ela está sendo atendida por um profissional que também não tem estrutura, que também não recebe adequadamente, que também não trabalha numa instituição que oferece estrutura, e a única coisa que ele consegue oferecer é uma cesárea com hora marcada. Eu falei que a gente ia falar sobre cesárea com hora marcada. Um dos pontos que eu acho que é importante a gente falar da cesárea com hora marcada é que, antes até de falar de diferenças de parto normal e cesárea, mas vamos falar da cesárea com hora marcada para cesárea feita no trabalho de parto, né? A diferença é que cesárea com hora marcada não há nenhum respaldo científico para isso, não tem nenhuma literatura ou trabalho científico que respalde isso como sendo algum benefício para a mãe ou para o bebê. Existem pequenos trabalhos com evidências ainda bastante duvidosas e com um pequeno número de gestantes que mostram algum benefício, mas os grandes trabalhos mesmo, populacionais, multicêntricos, feitos por grandes universidades, isso não mostra. Então, para você ter uma ideia, tem países que é proibido cesárea com hora marcada, inclusive, e tem países que, se um médico for descoberto tendo feito uma cesárea com hora marcada combinada com o paciente, ele tem risco de perder o conselho dele de medicina. Para você ter uma ideia. Acontece que no Brasil, esse foi o jeitinho brasileiro que se arrumou para organizar esse fluxo que não é bem organizado pelos convênios, e que o grande culpado disso tudo, mas que já está se eximindo dessa culpa, é a Agência Nacional da Saúde Suplementar, a ANS, que foi criada no ano 2000 e que até agora não organizou adequadamente. A ANS ela exige que o convênio cubra um monte de coisas, uma lista enorme de coisas, e ainda ela não exige que cubra adequadamente o parto normal. Ela ainda não exige que tenha equipes multidisciplinares. Ela fala assim, não, o convênio pode existir se tiver respaldo de UTI, se tiver respaldo de exames extremamente complexos, mas ela ainda não fala. O convênio pode existir se tiver equipe multidisciplinar 24 horas por dia de plantão para obstetrícia. Você entende? Então, qual que é a nova etapa que a ANS está se mobilizando agora? É para isso, para melhorar vários itens dentro desse atendimento ao parto, que é essa inserção da enfermeira como personagem principal da equipe de parto, que é a promoção das equipes multidisciplinares 24 horas por dia de plantão, que é a melhora da estrutura dos serviços de saúde, dos hospitais em geral, das acomodações mesmo do hospital, da individualização, e não aquela questão de colocar várias gestantes no mesmo ambiente, e sim individualização de cada caso, para a pessoa ter sua privacidade, poder ficar com seu acompanhante, poder receber métodos naturais de alívio de dor, poder ter a sua doula, que é a pessoa que vai ficar com ela, aplicando esses métodos de alívio de dor. Então, tudo isso está sendo promovido, e a ANS agora começou, depois de 14 anos da sua criação, ela está começando a se mexer e começando a realmente mostrar que vai mudar o cenário da saúde suplementar no atendimento ao parto. Doutor, e esse assunto que agora saiu na mídia aí sobre violência obstétrica, o que o senhor pode dizer a respeito disso? Bom, a violência obstétrica, para a gente poder conceituá-la, primeiramente, a gente entende o conceito do que é parto humanizado, né? Que é a junção entre a autonomia feminina, com as suas escolhas, com o seu protagonismo, com a sua informação, aliada ao atendimento do médico e aliada às evidências científicas mais atuais, ou seja, isso é parto humanizado. E aí a gente chama de violência obstétrica tudo aquilo que não é parto humanizado. Ou seja, qualquer desrespeito ao acesso à informação da gestante, ou qualquer desrespeito à autonomia feminina, qualquer desrespeito às escolhas femininas da mulher, qualquer desrespeito às evidências científicas mais atuais e qualquer desrespeito da estrutura que a mulher vai estar inserida para ser atendida, a mulher em relação aos hospitais ou em relação à formação das equipes, qualquer desestrutura em relação a tudo isso é chamado de violência obstétrica. As mais comuns que a gente pode citar
No setor suplementar, a que é aberrante e vergonhosa para o Brasil é a cesárea com hora marcada. A cesárea com hora marcada é uma extrema violência obstétrica. Ela é uma violência para o bebê que não estava pronto, que não estava na hora de nascer, que fisiologicamente não deu o sinal que ia nascer, e alguém vai lá e corta essa mulher e arranca esse bebê de dentro dela. Estou falando palavras fortes porque é realmente isso mesmo. A cirurgia, a cesárea com hora marcada é uma violência obstétrica muito grande, pois não tem respaldo científico nenhum e, pelo contrário, gera enormes consequências para esse bebê. Isso no setor suplementar é a maior violência obstétrica que tem. No atendimento à cesárea. Vamos falar no atendimento ao parto normal, daí tanto no suplementar quanto no SUS, é ainda a utilização da episiotomia, que é um corte feito na vagina para facilitar ou supostamente facilitar o parto, né? E talvez proteger a mulher. Isso é o que era dito, mas as evidências científicas atuais já mostram que ele não há necessidade da utilização dele, da episiotomia, e que ela, quando feita principalmente sem o consentimento da mulher, sem a mulher querer sofrer episiotomia ou autorizar, isso é violência obstétrica, né? Então, esses dois procedimentos, cesárea eletiva e episiotomia, são os que marcam a violência obstétrica em relação aos procedimentos. E no SUS, o que é falado de violência obstétrica, 1 a cada 4 mulheres brasileiras diz que sofre violência obstétrica na hora do parto, é em relação ao tratamento mesmo, ao acolhimento, ao tratamento, principalmente a discriminação, seja discriminação racial, discriminação de escolha sexual, discriminação de várias questões na hora do parto. Uma frase que virou célebre em relação à violência obstétrica na hora do parto é: na hora de você fazer, você não gritou desse jeito, agora você vai ficar gritando. Gente do céu! Então, a violência obstétrica, ela hoje está sendo combatida em diversas esferas. Realmente, você falou que está na mídia porque, tanto nos setores preventivos, que são a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos convênios, e o Ministério da Saúde no SUS, então prevenção mesmo, que é reestruturação ao parto humanizado, então prevenção é fundamental, mas também na área jurídica, que é depois que já ocorreu o problema e a violência já aconteceu, então a reparação disso em relação à área jurídica. O Ministério Público do Estado de São Paulo fez, agora no dia 17 de novembro, uma audiência pública extremamente importante, que estavam várias autoridades presentes, e já tinham acontecido algumas audiências públicas no Estado de São Paulo, mas essa foi feita para o Estado de São Paulo mesmo. O próprio promotor público do Estado de São Paulo, ele já anunciou que as medidas tomadas nesse dia vão ser repassadas para todas as cidades do Estado de São Paulo em relação ao Ministério Público, e vai haver uma grande reviravolta em relação à defesa da mulher que sofreu violência obstétrica na hora do parto. Então, mulher que não houve consentimento em relação ao que ela gostaria que fosse feito, uma mulher que foi feita uma cesárea desnecessariamente, ela não queria cesárea, uma mulher que sofreu maus tratos na hora do parto. Então, essas mulheres estão tendo defesa, elas estão agora sendo ouvidas, e muitas vezes elas não eram ouvidas, ou elas mesmas nem sabiam que aquilo que elas sofreram era uma violência. E agora elas estão procurando esse tipo de atendimento, mas eu, particularmente, acho que o mais importante realmente é a prevenção. E eu vou usar uma frase do Michel Audin, que é um obstetra francês bastante famoso em relação à promoção ao parto normal, que ele diz o seguinte, que nós temos que tornar o parto um evento tão grandioso e prazeroso que a cesárea passe a ser a mais tola das escolhas ou a mais rara das opções, né? E não depois que já acontece começar a punir todo mundo que está fazendo assim. Mas eu acho que realmente tem grandes abusos e que precisam ser punidos, e acho que a área jurídica está aí para isso também. Muito bom. Adorei, doutor, adorei mesmo. A gente volta numa outra oportunidade para falar mais, porque tem muita coisa para ser falado, né? Esse tema, ele é um tema que ele abrange toda a população, pois todos nós nascemos um dia, né? É verdade. Então, pode ser que algum de nós escolha não ter filhos, mas ou a grande maioria das pessoas escolhe ter filhos, mas pelo menos nós já nascemos um dia. Ou nós temos alguém que nós gostamos que vai ter um bebê, né? Então, é um assunto que diz respeito a toda a sociedade. Então, ele é um assunto bastante amplo mesmo, e que, se deixar, a gente pode ficar dias e dias, programas e programas falando sobre esse assunto. E é isso mesmo. Então, a gente volta numa outra oportunidade. Obrigada mesmo, viu, doutor, ter recebido o programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Beijo, pessoal.